dando início ao capitalismo industrial por ter acumulado capital durante o mercantilismo, por fato da burguesia ter chegado precocemente ao poder na Revolução Gloriosa de 1688 e 1689, por ter abundantes jazidas de carvão mineral. E aí temos o período da chamada maquinofatura, não é? A produção em larga escala passa a ser agora, não é, a responsável pelo lucro. É necessário também se aumentar o mercado consumidor. Então os ingleses não mais se opõem à independência das colônias americanas. Eles perderam as 13 colônias que se tornaram Estados Unidos. Então eles não vão se opor mais, vão até incentivar a independência latino-americana. Até porque, pelo pacto colonial, uma colônia só podia negociar com sua metrópole. Como os ingleses haviam perdido as suas 13 colônias na América, eles passam a não se importar mais com a manutenção do que eles chamam de antigo regime. Resultado, eles também são favoráveis à abolição da escravidão. O escravo ele não consome, então não interessa aos ingleses. Não é? Então, o capitalismo industrial é isso, é o aumento da produção de bens e a necessidade de se aumentar o mercado consumidor que vai levar ao lucro. Outras potências europeias também vão se industrializar. Bélgica, Alemanha, França. E aí, essas nações começam a entrar em choque. No final do século XIX, se estabelece uma reunião na capital da recém-unificada Alemanha, Berlim, para se decidir o destino do mundo. E lá eles decidem o quê? Que vão dividir o mundo, a partilha do mundo, Conferência de Berlim. Vão dividir a África e a Ásia, em busca de matéria-prima e mercado consumidor. Nós temos uma outra fase do capitalismo que está além da Europa. Está nos Estados Unidos e no Japão. E aí eu tenho duas grandes correntes, não é? O Taylorismo, esse cara aqui, ó, Frederick Winslow Taylor, o Fordismo, Henry Ford, não é? E o Toyotismo, da Toyota. Esse aqui é o grande engenheiro Taiichi Ohno, não é? Autor da flexibilização da produção, do just in time. Esses três assuntos estudaremos em aulas seguintes. Não é? Então, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo são revoluções dentro da Revolução Industrial. Mas depois a gente estuda isso com mais calma. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, nós teremos uma nova fase do capitalismo. Só recapitulando, você viu até agora o capitalismo comercial, que vai do século XV ao século XVIII, expansionismo colonial. A Revolução Industrial marca o início do capitalismo industrial, século XVIII até a Segunda Guerra Mundial, não é? Congresso ou Conferência de Berlim, 1884, 1885, partilha da África, imperialismo. E aí você tem o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? Você tem que se lembrar da chamada divisão internacional do trabalho. Na divisão internacional do trabalho, alguns espaços geográficos, alguns países, né, algumas áreas têm determinadas funções. Na divisão internacional do trabalho clássica, os países subdesenvolvidos não industrializados, o que eles enviam para os países desenvolvidos? Produtos primários, commodity, matéria-prima, alimento. E o que eles importam? Olha só quando foi o chamado Divisão Internacional do Trabalho Clássica. 1950 a 1980, isso é, segunda metade do século XX. Já estamos no capitalismo financeiro. E o que os países desenvolvidos mandam para os países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Para os industrializados, não mudou nada. Mudou sim, ó, capital, empréstimos e investimentos. Como assim? O lucro não estará apenas agora na exportação de bens industrializados, mas na exportação de capital, no empréstimo financeiro para que alguns países possam também se industrializar. Exemplo, Brasil, México, Argentina, Colômbia, África do Sul. Esses países vão contrair empréstimos, vão adquirir a tecnologia dos países desenvolvidos e isso o capitalismo irá se expandir. Então agora os países desenvolvidos não exportam mais somente bens, eles exportam tecnologia, eles financiam para que outros países também se industrializem. A gente chama isso de capitalismo financeiro, né? Período da descolonização, quando surgem, por exemplo, os países na África, países na Ásia, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos o que a gente chama, olha aqui, ó, nova DIT, nova Divisão Internacional do Trabalho.
Porque alguns países que se industrializaram com tecnologia externa durante a segunda metade do século XX passam a exportar o quê? Produtos primários, continuam, só que produtos industrializados, passam a exportar capital, passam a pagar royalties, passam a pagar juros da dívida que eles contraíram. E os países desenvolvidos exportam o que para os países industrializados, porém subdesenvolvidos? Produtos industrializados com tecnologia superior. Exportam tecnologia e capital, mais empréstimo, mais dívida para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, a nova divisão internacional do trabalho, ela mostra isso aqui, uma nova fase do capitalismo. A gente chama isso de fase do capitalismo informacional. Francis Bacon diz o seguinte, o filósofo Francis Bacon, que o conhecimento é poder. Então, qual a característica do capitalismo informacional? O aumento da tecnologia, o aumento do sistema de comunicação, o aumento da informática, da eletrônica, da robótica, da biotecnologia, o aumento das empresas, o poderio das empresas transnacionais espalha-se pelo mundo. Então, no capitalismo financeiro, capitalismo informacional, é o período da chamada terceira revolução industrial, ou revolução tecnocientífica informacional. Leia aqui, a característica fundamental dessa etapa do desenvolvimento capitalista é a crescente importância do conhecimento, não é? A crescente importância do conhecimento. Produtos e serviços têm, portanto, uma nova característica, seu crescente teor informacional. Portanto, no capitalismo informacional, é o conhecimento que vai marcar o poder. Os países do norte, os países industrializados que detêm esse conhecimento, detêm o poder. Tá? Senhores, é o capitalismo da globalização. Só para a gente terminar, eu fiz aqui um resuminho para você. Dê uma olhada aqui. Internacionalização do capitalismo, portanto, pré-capitalismo, século X ao século XV. Lucro, comércio com as especiarias. Capitalismo comercial, séculos XV ao XVIII. Aqui está 17, tá? Século XVIII. Lucro, exploração das colônias. É o mercantilismo. Capitalismo industrial, séculos XVIII ao século XX. Produção em larga escala, aumento do mercado consumidor. Capitalismo financeiro, pós-Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80. O lucro vem da onde? Empréstimos financeiros e venda de capital. E, finalmente, o capitalismo industrial, década de 90 até os dias de hoje, o lucro, domínio de alta tecnologia é a globalização. Senhores, é isso. Semana que vem a gente está de volta. Tchau!